Olá meninas, sejam todos bem-vindos a mais um passo a passo aí do canal. Esse aqui é um vídeo novo que eu vim trazer para vocês esta aula deste lindo centro de mesa. Ele é super fácil de fazer e bem rápido. Para meninas aí, para vocês que são iniciantes, eu tenho certeza que não vai ter dificuldade aí. Tá uma aula bem explicada aí para vocês não se perder aí na hora de fazer. Essa cor aqui, meninas, eu usei ela, tá? É o amarelo solar, tá? Eu vou passar aqui a numeração da cor, que é a 1317. Olha, para vocês verem, o amarelo solar. A Tex é a 295. Se caso vocês queiram trabalhar nessa cor. Eu tenho essa daqui também, meninas, que esse aqui é o verde bandeira, tá? Aqui não aparece a cor, tá? É real dela, tá? Aparece aqui um tom de outro verde, mais pro verde oliva, né? Mas ele é o verde bandeira, é um verde muito lindo também. Eu vou deixar aí, tá? Na legenda aí do vídeo, tá? A numeração da agulha que eu usei e também a cor que eu usei, tá bom? E a medida também. Então, eu espero aí que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixa aí seu joinha, comente, tá, o que vocês acharam da aula. E eu peço vocês também, tá, que compartilhem aí, tá, esse vídeo, para quem gosta, né, vocês compartilhem ele nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, para que mais pessoas venham se inscrever aí e fazer parte da nossa família. Então, era isso, meninas, eu vou ficando por aqui. Vamos lá para mais um passo a passo aí para vocês. Vamos começar aqui, meninas, fazendo aqui 7 correntinhas. Vou fazer aqui uma laçada. Depois de fazer aqui a minha laçada, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Feitas as 7 correntinhas, vamos voltar aqui, ó, pegando na primeira correntinha, insiro a agulha dentro, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Formei aqui este círculo bem pequeno. Vou subir aqui 3 correntinhas, já que equivale ao meu primeiro ponto alto. Feitas essas 3 correntinhas, aqui dentro eu vou colocar mais 20 pontos altos. No total, eu tenho que ficar com 21 pontos altos, contando aqui com essas 3 correntinhas, tá bom? Que nós subimos já contando ela como o primeiro ponto alto. Então, olha, eu vou aqui fechando o meu círculo com esses pontos altos. Vou ir fechando até completar, tá, os meus 21 pontos altos. Pronto, meninas, olha, fiz aqui os meus 21 pontos altos, lembrando vocês, tá, que 21 é contando com essas 3 correntinhas. Agora, eu vou aqui, ó, na terceira correntinha, insiro a agulha dentro e vou fechar aqui com meu ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, está o nosso círculo finalizado, tá? De pontos altos. Então, essa aqui já é a nossa primeira carreira. Feita aqui a primeira carreira, vamos fazer a segunda. A segunda vai ser desta forma. E agora, meninas, tá? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o segundo ponto alto. Caminhei com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 já valem um ponto alto, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui mais 3 correntinhas. Feitas essas 3 correntinhas, tá? Ficamos no total de 6 correntinhas. Então, eu laço o fio na agulha, volto, olha, no mesmo ponto que subimos as 3 correntinhas. Coloco a agulha no mesmo lugar e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, fiz esse Vzinho aqui, tá bom? Assim que fizer este Vzinho, vamos fazer 1, 2 correntinhas. Pulo aqui, ó, 1, 2 pontos altos. No terceiro, eu vou fazer aqui um ponto alto. Feito aqui esses 3 pontos altos, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, aqui agora, eu fiquei com mais um Vzinho. Vou fazer 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto, 3 correntinhas e volto no mesmo ponto
e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com o meu terceiro Vzinho. Então, meninas, é assim que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta, tá bom? No total, nós vamos ficar aqui com 7 Vzinhos desse daqui, tá bom? Então, vou fazer o meu, quando terminar, eu volto para nós finalizar a nossa carreira. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com os meus 7 Vzinhos finalizados. Vamos fechar agora a nossa carreira juntos. Então, vou fazer agora, olha, 2 correntinhas. Aqui naquelas 6 correntinhas que nós fizemos, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu insiro a agulha e vou fechar aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Olha, ficou desta forma aqui, tá? A nossa segunda carreira. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vzinhos separados por 2 correntinhas. E de um ponto alto ao outro, aqui no meio do Vzinho, nós fizemos com 3 correntinhas. Agora, vamos iniciar a nossa terceira carreira, caminhando com ponto baixíssimo aqui pro meio do V, tá? Do nosso Vzinho. E agora, eu vou subir as 3 correntinhas. Subi as 3 correntinhas, eu faço mais um ponto alto. Então, essas 3 correntinhas ficou como um ponto alto, então, nós ficamos aqui com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, no mesmo espaço, tá? Vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, nós vamos formar aqui um leque de 4 pontos altos. Feito aqui este leque, que é o nosso primeiro, né, da nossa carreira, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou nesse espaço aqui, olha, de 2 correntinhas que nós fizemos, e aqui eu faço um ponto alto. Dessa forma aqui, tá, meninas? Agora, 2 correntinhas também, volto aqui dentro do meu Vzinho, repetindo aqui o meu leque, tá? De 4 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos, faço as 2 correntinhas, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Tá? Para nós complementar o nosso leque. Então, aqui, olha, eu fiz meu segundo leque, vou fazer 2 correntinhas de separação, vou nesse espaço aqui, nesse intervalo de 2 correntinhas que nós fizemos, e aqui eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou no Vzinho novamente, e vou aqui fazer novamente um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, para nós complementar aqui o nosso leque. Então, meninas, é assim que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número 3. Segue esta sequência até o final, chegando aqui eu volto pra gente finalizar. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a nossa terceira carreira pronta, tá? Finalizada. E vamos fechar juntos, tá? Aqui na terceira correntinha, tá? Daquele primeiro ponto alto que fizemos de correntinhas. Então, vamos na terceira correntinha e fechamos com ponto baixíssimo. Vou iniciar a nossa quarta carreira, caminhando com ponto baixíssimo para o segundo ponto. E vou aqui pro meio, aqui, ó, do leque, nessas 2 correntinhas com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, e vamos fazer aqui mais 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, para nós complementar aqui o nosso primeiro leque, tá, da nossa quarta carreira. Feito aqui, tá, este leque, vamos fazer uma correntinha de separação. Cheguei aqui, ó, onde nós temos esse ponto alto sozinho, então, vamos nesse espaço de 2 correntinhas antes do ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Vou agora em cima do meu ponto alto e vou colocar aqui um ponto alto. Vou ao lado, tá, na frente, no espaço das correntinhas, coloco mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vocês não apertam, tá, essa correntinha. Se a de vocês precisar estar fazendo aí com 2 correntinhas, pode estar fazendo, tá bom? Não tem problema algum. Agora, eu vou aqui, ó, no meu leque, e vou fazer o meu leque do mesmo que nós estamos trabalhando. Com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Desta forma aqui, tá bom? Então, nessa nossa carreira, tá bom? Vai ser leque sobre leque. Quando chegar onde temos o leque, nós vamos repetir ele, tá bom? Vou fazer uma correntinha, vou nesse espaço de correntinha, coloco um ponto alto, vou em cima do meu ponto alto, coloco mais um ponto alto, e vou à frente nesse espaço de correntinha, e coloco mais um ponto alto. E vou fazer uma correntinha de separação.
Então, vai ficando assim, tá, meninas? Esta nossa carreira, tá? De número 4 vai ser trabalhada toda desta forma. Vocês seguem esta sequência até o final, que já eu volto aqui, ó, para nós finalizar e continuar o nosso trabalho. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a minha quarta carreira já finalizada. Já fechei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Lembrando a vocês, tá? Que sempre que eu voltar, eu vou vir já com ela fechada e eu fecho na terceira correntinha. Então, vocês podem estar fechando a de vocês sempre naquelas 3 correntinhas que nós inicia, vocês podem fechar na terceira, tá bom? Fechei na terceira correntinha, vamos caminhar com ponto baixíssimo, pegando no segundo ponto alto, tá? Com ponto baixíssimo. E cheguei aqui no meio do leque, com ponto baixíssimo também. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, e vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com 2 correntinhas no mesmo espaço, 2 pontos altos, para nós complementar aqui o nosso primeiro leque, tá? Da nossa carreira. Vocês observam, tá? Que, olha, nós estamos colocando sempre leque sobre leque, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha, não vou apertar, vou deixar ela um pouco folgada. Vou nesse espaço de uma correntinha, vou colocar um ponto alto, que é aqui onde nós temos os 3 pontos. Agora, nós vamos ficar com 5. Então, vou colocar um ponto alto no primeiro ponto. No segundo ponto alto, também vou colocar aqui um ponto alto. E eu vou também agora, tá? No terceiro ponto, vou colocar aqui um ponto alto. E vou colocar um ponto também, que é o 5º ponto, nesse espaço, tá? De uma correntinha. Então, aqui, olha, fiquei com os meus 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, essa correntinha eu vou fazer ela bem folgada, não vou fazer apertado. Vou aqui, ó, dentro do meu leque, vou aqui fazer o meu segundo leque. Fiz aqui o meu segundo leque, agora eu vou fazer aqui uma correntinha de separação. Cheguei onde nós temos os 3 pontos, né, que nós vamos trabalhar aqui, ó, estes 5 pontos altos. Então, o primeiro ponto vai ser no espaço, tá, de uma correntinha. E vamos aqui nos 3 pontos altos e nós vamos ir trabalhando um ponto para cada ponto, tá bom? Fiz aqui um ponto alto no segundo, ponto no terceiro. E o meu 5º ponto alto vai ser naquele espaço, tá, de uma correntinha. Olha, fiz aqui os meus 5 pontos, vou fazer uma correntinha e vou dentro do meu leque, vou repetir aqui o meu leque, tá bom? Então, meninas, essa vai ser a sequência, tá, da nossa carreira. Vocês trabalham de vocês aí, seguindo esta sequência, tá bom? Por toda a volta. Quando chegar aqui no final, já volto para nós continuar a nossa próxima carreira. Pronto, meninas, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 5. Finalizada. E agora, nós vamos iniciar, tá? A nossa carreira de número 6, tá? Como eu disse pra vocês, fechei aqui, ó, na terceira correntinha, tá? Que nós iniciamos. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, pegando em cima do ponto alto, fazendo ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó, no meio do leque. Cheguei aqui no meio do leque, então, nós vamos fazer 3 correntinhas. No mesmo espaço, vamos fazer mais um ponto alto. 2 correntinhas, vamos voltar, vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui já é o início, tá, da nossa carreira de número 6. Iniciamos com leque. E agora, eu vou fazer, meninas, uma correntinha, tá, de separação. Não vou fechar muito essa correntinha, deixar um pouco folgada. Se caso vocês precisar, pode estar fazendo com 2. E vou aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto, aqui, ó, antes dos 5 pontos altos. Agora, nós vamos ficar com 7, tá bom? E agora, nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no último ponto alto. Cheguei aqui no último ponto alto e vamos fazer aqui o nosso último ponto alto para complementar os nossos 7 pontos altos naquele espaço, tá, de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, vou em cima aqui do meu leque e já vou aqui estar fazendo o meu leque da mesma forma que nós fizemos, tá bom? Pronto, meninas, voltei aqui com o leque pronto. Olha, aonde nós temos aqueles 5 pontos altos, nós vamos ficar com 7. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, fazendo uma correntinha de separação. O primeiro ponto alto vai ser colocado aqui no espaço, tá? De uma correntinha. E nos demais pontos que temos aqui na base,
nós vamos ir fazendo um ponto alto para cada ponto. Cheguei aqui nesse ponto alto e agora o ponto alto de número 7 vai ser colocado dentro aqui, ó, no espaço de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha e vou aqui repetir o mesmo leque, tá? Que nós vem trabalhando as nossas carreiras. Então, eu acho que vocês entenderam, né, meninas? Onde nós temos os nossos 5 pontos altos, nós vamos ficar agora com 7 pontos altos. Então, segue a carreira de vocês, seguindo aqui essa sequência. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número 6, finalizada. E olha como ficou toda essa nossa carreira, tá? Nós ficamos aqui com 7 pontos altos naqueles bloquinhos, tá? De pontos altos. Então, vamos começar agora fazendo a nossa carreira, tá? De número 7, caminhando com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio, tá? Do leque. Cheguei no meio do leque, vamos subir as 3 correntinhas. E vamos aqui fazer mais um ponto alto, ficando com 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, para formar aqui o nosso leque. Desta forma. Agora aqui, meninas, nós vinha trabalhando apenas uma correntinha, tá? De separação. Agora eu vou fazer 2. 2 correntinhas. Vou aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto. E agora eu vou nos 7 pontos altos, nós vamos ir trabalhando, tá? Um ponto alto para cada ponto, que agora nós vamos ficar com 9 pontos altos, tá? Vamos ir seguindo a mesma sequência que nós fizemos na carreira anterior, tá? O primeiro ponto nós vamos colocar naquele intervalinho, tá? Antes dos pontos altos, no intervalinho, tá? Da correntinha. Aqui, olha, cheguei aqui nesse último ponto alto, nós vamos colocar o nosso 9º ponto alto aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha. Olha, vai ficar desta forma aqui, tá bom? Vou fazer as 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui no meu leque, nós vamos fazer o mesmo leque, tá? Que nós vem aí trabalhando, tá? Na nossa carreira. Pronto, meninas, fiz aqui, olha, o meu leque. E agora, eu vou fazer as 2 correntinhas, tá? Agora, eu vou fazer com uma corrente, com 2 correntinhas. Vou aqui nos 5 pontos altos, nós vamos fazer os nossos 9 pontos altos. O primeiro vai ser colocado no espaço, tá? Antes do ponto alto, e vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Quando chegar ali no último ponto alto, nós vamos colocar o nosso ponto alto de número 9, tá? Naquele espaço à frente, tá? De uma correntinha. Olha, cheguei no último ponto alto, então agora nós vamos colocar o nosso 9º ponto alto naquele intervalo de correntinha. 2 correntinhas de separação, e nós segue aqui, ó, fazendo o nosso leque, conforme nós estamos trabalhando, tá? Nossas carreiras. Então, meninas, é dessa forma, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número 7. Vocês trabalham aí, seguindo esta sequência. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui com nossa carreira, tá? De número 7, já finalizada. E vamos iniciar agora a nossa carreira, tá? De número 8. Caminhando com ponto baixíssimo, até chegar aqui no meio do leque. E nós vamos repetir, tá? O mesmo leque. Vamos subir as 3 correntinhas e vamos fazer aqui mais um ponto alto. Feito esse ponto alto, agora, meninas, nessa carreira, tá? Nós vamos ter aí um aumento aqui. Vamos fazer com 3 correntinhas, volta no mesmo espaço e nós vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Tá? Então, aqui nós vamos aumentar, tá? As correntinhas, vamos fazer com 3 correntinhas. E vamos fazer aqui as nossas 2 correntinhas de separação. E cheguei aqui, ó, naqueles 9 pontos altos, agora nós vamos ficar com 11, tá? Então, vou aqui no intervalo das 2 correntinhas, vou colocar o primeiro ponto alto e vou vir aqui, em cima dos meus pontos altos, que eu tenho aqui na base. E vou ir fazendo um ponto alto para cada ponto, tá? Então, vamos lá. Olha, desta forma.
Cheguei aqui no meu último ponto alto, então, o meu último ponto alto, que é o 11º, ou o de número 11, vamos fazer aqui no espaço, tá, das duas correntinhas. Vamos fazer as duas correntinhas e vamos aqui fazer, então, o nosso leque, tá? Que é o mesmo que nós vem fazendo. Perdão, meninas. Agora, nós vamos fazer com 3, tá? Correntinhas, não esquece. Fiz aqui com as 3 correntinhas de separação. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos fazer. Não esquecendo, tá aqui agora, nessa carreira de número 8, o nosso leque vai ser separado com 3 correntinhas, tá bom? E aqui no grupo de ponto alto, nós vamos ficar com 11 pontos altos. Pronto, meninas, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número 8, já finalizada. E agora, nós vamos iniciar a nossa carreira, tá? De número 9. Nossa carreira de número 9, agora nós vamos aí ter uma modificação, tá? Na nossa carreira, e a diminuição aqui, onde nós temos, tá? Esses 11 pontos altos, aqui nesses grupos aqui, tá bom? Então, vai ser dessa forma. Vou caminhar com ponto baixíssimo, até chegar aqui no meio, tá? Desse leque que nós fizemos com 3 correntinhas. E agora, aqui, meninas, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto, vou fazer aqui mais um ponto alto. 2 correntinhas, no mesmo espaço, vou colocar aqui mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, no mesmo espaço, vou colocar mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, no mesmo espaço, vou colocar mais 2 pontos altos. Então, aqui, meninas, vai ficar agora dessa forma aqui, tá bom? Vamos ficar com 4 grupos, tá? De 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou vir aqui. Nos meus 11 pontos altos, tá? Eu vou pular o primeiro, no segundo, eu vou fazer um ponto alto. E fazendo um ponto alto para cada ponto que nós temos aqui na base, tá bom? Até no penúltimo ponto alto. Nós vamos ficar agora com 9 pontos altos aqui, tá? Que nós estamos agora, a partir dessa carreira de número 9, nós vamos ter a diminuição, tá? Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto. Olha, deixei o último ponto alto livre também, tá? Sem trabalhar. Então, ficamos com 3, 6, 9 pontos altos. Vou fazer as minhas 3 correntinhas. E vou vir aqui, ó, nesse leque, vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. Vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos, mais 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, vai ficar assim, tá, meninas? Olha, os 4 grupos de 2 pontos altos. Então, meninas, não vou continuar aí fazendo com vocês, que é super fácil, né, de fazer. Somente quando chegar aqui, ó, vocês deixam aqui o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar, tá bom? E nós vamos ficar aqui com 9 pontos altos. E aqui, nessas 2 correntinhas de separação, nós vamos agora ter o aumento. Nós vamos ficar com 3 correntinhas, tá? Eu fiz 3, mas se vocês precisarem, vocês podem sair fazendo com 4 correntinhas, tá? Ou mais, tá? Isso depende do ponto de vocês. Ou talvez vocês vão precisar diminuir se caso ela querer aí embabar, né? Então, vocês diminuam as correntinhas. Então, era isso, meninas, tá? Eu vou aqui terminar minha carreira, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, volto para nós finalizar juntos. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 9, já finalizada.
E vamos agora trabalhar a nossa volta de número 10. A volta de número 10, tá? Caminhamos aqui para o segundo ponto alto à frente, com ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó, nessas duas correntinhas. Cheguei nas duas correntinhas, eu subo 3 correntinhas, que vale um ponto alto, e vou fazer aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui, meninas, nós vamos formar um leque, tá? Aquele mesmo leque, tá? Que nós estávamos trabalhando aqui nessas carreiras anteriores. Eu fiz aqui este leque, vou fazer uma correntinha, não vou fazer muito apertada essa correntinha, vou fazer ela um pouco folgada. E vou nesse próximo espaço aqui, ó, de 2 correntinhas, pulando os 2 pontos altos, e vou aqui colocar 2 pontos altos nesse espaço. Novamente, fazer uma correntinha, vou aqui, pulo os 2 pontos altos, no espaço das 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aqui, meninas, nós vamos formar o nosso segundo leque. Então, olha, aqui, aonde nós tem aqueles 4 grupos de 2 pontos altos, nós vamos trabalhar desta forma aqui, tá? Fazendo 2 leques, tá? Colocando aqui 2 pontos altos no meio. Agora, para passar aqui, ó, nos pontos altos, nesses grupos de ponto alto, nós vamos fazer a nossa diminuição aqui dos pontos altos. Então, nós vamos fazer agora 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou aqui, ó, pular o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou colocar aqui um ponto alto. E no próximo também um ponto alto. E nós vamos ir colocando, olha, fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui, ó, no penúltimo ponto alto. Cheguei no penúltimo ponto alto, então nós vamos colocar aqui o nosso último ponto alto, tá? Olha, deixei o primeiro e o último ponto alto, e nós ficamos aqui com 7 pontos altos. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo as 4 correntinhas. E vamos aqui, ó, chegamos nos 4 grupos de 2 pontos altos. Então, nós vamos, no primeiro espaço de correntinhas, nós vamos colocar o nosso leque, tá? Com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Desta forma. Vou agora fazer uma correntinha e vou no segundo espaço de 2 correntinhas, vou colocar aqui 2 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espaço de 2 correntinhas e vou colocar aqui o meu segundo leque. Então, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, meninas, aqui é muito fácil de fazer, tá? Essa nossa carreira, tá? Que é a nossa carreira de número 10. É dessa forma aqui que nós vamos trabalhar nessa sequência por toda a nossa volta. Trabalho de vocês, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta de número 10 já finalizada. E olha, ficou dessa forma aqui, tá, meninas? Por toda a nossa carreira. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número 11, caminhando com ponto baixíssimo aqui para o segundo ponto alto. E vamos aqui, ó, no espaço de 2 correntinhas do nosso leque, nós vamos subir, tá? Fazendo o mesmo leque, tá? Que é 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer agora aqui uma correntinha, não vou apertar muito essa correntinha, tá? Vamos no primeiro espaço de uma correntinha, aqui vamos colocar 2 pontos altos, uma correntinha, pulo os 2 pontos altos, no próximo intervalo de uma correntinha, vamos colocar mais 2 pontos altos. E uma correntinha de separação,
Vou aqui dentro do meu segundo leque, vou fazer aqui mais um leque. Aqui vai ser da mesma sequência, tá, meninas? Sempre vai ser leque dentro de leque, tá? Olha, fiz aqui, tá? O início da nossa carreira. Na carreira anterior, nós tinha um grupinho, né, de 2 pontos altos que nós fizemos. Agora, nós vamos ficar com 2. Vamos manter aqui as nossas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui nos grupos, tá, de 7 pontos altos. Vou pular o primeiro. No segundo, vamos ir colocando um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no penúltimo ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, tá? Então, deixamos o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. Ficamos agora com 5 pontos altos. Vamos manter as nossas 4 correntinhas e chegamos aqui, ó, onde nós temos o nosso leque, tá? Então, aqui eu vou fazer esse leque, que é o mesmo que nós estamos fazendo, tá bom? Eu fiz aqui, olha, o meu leque. Agora eu vou fazer uma correntinha. Não aperta muito essa correntinha, se você estiver fazendo aí com uma correntinha. Se a de vocês aí precisar, pode estar fazendo com 2 correntinhas, tá bom? Fiz uma correntinha, não fiz muito apertada, tá? Deixei ela bem folgada. Vou nesse espaço aqui, ó, que fizemos de uma correntinha. E aqui eu coloco 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, faço uma correntinha, pulo esses 2 pontos, no espaço à frente de uma correntinha, eu coloco 2 pontos altos. Uma correntinha, vou no meu leque e vamos repetir o mesmo leque, tá? Com 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Pronto, meninas, olha. Então, esta é toda a sequência, tá? Que vamos fazer por todo o nosso trabalho. Vocês trabalham assim, desta forma, por toda a volta, tá bom? Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número 11, finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número 12. Olha, e a nossa carreira, tá? De número 11, ela ficou dessa forma aqui, ó, por toda a nossa volta, tá bom? Vamos iniciar, então, caminhando com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto, até chegar aqui no meio do leque. E aqui nós vamos subir as 3 correntinhas, fazendo mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, formando aqui o nosso leque. Formei aqui o primeiro leque, que já é início da nossa carreira de número 12. Agora aqui, meninas, nós vamos fazer 2 correntinhas separação, tá? Aqui, nós vinha trabalhando apenas uma, agora nós vamos fazer 2. Agora, nós vamos fazer, tá? As 2 correntinhas, separação, tá? Agora, nós vamos trabalhar com 2 correntinhas. E vou nesse primeiro espaço aqui, olha, antes desses 2 pontos altos, e aqui eu coloco 2 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo intervalo, pulando os 2 pontos altos, eu coloco mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos altos, nesse intervalo, nós vamos também agora colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas. Cheguei aqui no meu leque, nós vamos fazer, tá, o mesmo que nós vem trabalhando. 2 pontos altos e 2 correntinhas e mais 2 pontos altos para formar aqui o nosso leque. Então, vai ficar agora assim, tá, meninas? Onde nós temos aqueles grupos de 2 pontos altos. Agora, nós estamos separando com 2 correntinhas. Vou agora continuar trabalhando, mantendo aqui, tá, minhas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Se a de vocês precisar, pode estar fazendo aí com 5. Eu pulo o primeiro, a partir do segundo, eu vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo
e um ponto alto no terceiro. Aqui nós vamos ficar com apenas 3 pontos altos. 4 correntinhas de separação. Cheguei aqui no meu leque. Vou repetir o mesmo leque. Aqui eu fiz o meu leque. Agora nós vamos dar continuidade fazendo aqui os nossos 3 grupos de 2 pontos altos, fazendo as 2 correntinhas de separação e vamos para cada intervalo que nós temos na base de com uma correntinha, nós vamos colocar aqui os 2 pontos altos, separando com 2 correntinhas. Essa é a mesma repetição, tá, meninas, que nós fizemos ali no início, tá, da nossa carreira. Para cada intervalo, nós colocamos 2 pontos altos. E fazendo 2 correntinhas de separação, cheguei aqui no meu leque, vamos repetir o mesmo leque. Então, essa nossa carreira é muito fácil, né, de fazer. Todas, né, meninas? São muito fáceis de fazer e bem rápido também. Olha, dessa forma que vai ficar por toda a nossa carreira, tá bom? Nós trabalhamos assim até o final. Quando chegar aqui, eu volto para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, meninas, voltei aqui com minha carreira, tá? De número 12, finalizada. E olha, ficou desta forma aqui por toda a nossa carreira. Vamos iniciar agora a volta de número 13, a nossa penúltima volta. Vou começar aqui caminhando com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Até chegar aqui no meio do leque. Só subo as 3 correntinhas, faço mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, aqui o início vai ser trabalhado com o nosso leque, tá? Como vocês veem, vai ser sempre leque sobre leque. E eu cheguei aqui, olha, no espaço onde nós temos os grupos de 2 pontos altos, né? Então, nós vamos manter, tá, as 2 correntinhas e vamos vindo para cada intervalo de correntinhas e colocando os 2 pontos altos, separando sempre com as 2 correntinhas que nós vem aqui trabalhando, tá? Conforme foi na carreira anterior. Aqui somente a repetição. 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos e 2 correntinhas. Cheguei aqui no meu leque, nós vamos repetir o mesmo leque. Fiz aqui o meu leque, olha, dessa forma que vai ficar, tá? Onde nós temos os grupos de ponto alto, agora nós vamos ficar com 4. Cheguei aqui no espaço, tá? Onde nós temos os 3 pontos altos. Aqui nós vamos manter as nossas 4 correntinhas. Agora aqui, meninas, nós vamos aqui, ó, nesses 3 pontos altos, eu pulo o primeiro e nesse do meio, que é o segundo, eu vou colocar aqui um ponto baixo. Faço as 4 correntinhas, venho no meu leque e faço o meu leque. Olha, vai ser assim, tá bom? Aonde agora, nessa carreira nossa, tá bom? Cheguei aqui, ó, no espaço que nós temos os pontos altos, vamos fazer a mesma repetição, tá bom? Fazendo as 2 correntinhas e fazendo nossos grupos, tá? De 2 pontos altos para cada intervalo que temos de correntinhas. Fiz aqui, olha, os meus grupos de ponto altos, cheguei aqui no meu leque, nós vamos fazer o mesmo leque. Pronto, olha, meninas, dessa forma aqui, tá bom? Que nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Essa aqui, ó, a partir daqui é a mesma repetição que nós fizemos aqui, tá bom? E vocês trabalhem nessa sequência até chegar aqui no final, que já nós voltamos para continuar aí o nosso trabalho e a nossa última carreira. Pronto, meninas, finalizei aqui a nossa carreira, tá? De número 13, já finalizada. Vamos iniciar, então, agora a nossa carreira, né? Caminhando com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. E vou aqui dentro desse leque
e vamos fazer o ponto baixíssimo e vou subir as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, e fazer mais um ponto alto. Então, meninas, agora, como é a nossa última carreira, nós vamos fazer um detalhezinho aqui, tá? Em cima desse leque, para dar um charmezinho aí, tá? Na última carreira. Eu faço as 3 correntinhas, venho aqui, ó, volto, pego essas 2 laçadas da frente desses 2 pontos, e aqui eu faço um picô. Volto, faço mais 2 pontos altos. Ficando assim, tá? Esse leque agora com esse picô aqui em cima. Assim que fizer, nós vamos fazer as 2 correntinhas, perdão, agora vamos fazer com 3 correntinhas. E vamos aqui ir fazendo os nossos 2 pontos altos para esses intervalinhos que nós temos, tá? De correntinhas. Chegamos aqui nessa parte, tá? Que nós vamos agora trabalhar os 2 pontos. 3 correntinhas de separação agora. Fiz as 3 correntinhas, cheguei aqui, ó, no meu leque. Aqui nós vamos fazer os 2 pontos altos do leque, 3 correntinhas, volta pegando essas 2 laçadas da frente e vamos fazer um picô e vamos fazer aqui mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Olha, esse aqui vai ser o nosso picô. Feito aqui esse leque, nós já laça o fio na agulha, nós não vamos fazer nenhuma correntinha, perdão, vamos fazer apenas uma correntinha e já vamos vir aqui, ó, nesse leque e vamos repetir o mesmo leque, tá? Fazendo os 2 pontos, 3 correntinhas e fazendo aqui o nosso picô. Novamente, complementar aqui com mais 2 pontos altos. Então, aonde, olha, nós temos aqui os 2 leques, nós vamos trabalhar desta forma aqui. Se a de vocês precisar, pode estar fazendo com 2 correntinhas aqui, tá? Nós fizemos com uma, mas vocês podem estar fazendo com 2. E agora, dando continuidade, tá? Nós vamos aqui fazer as 3 correntinhas. E vamos ir aqui trabalhando, tá? Os nossos grupos de 2 pontos altos. Olha, 3 correntinhas. Vamos no espaço das correntinhas e fazer os nossos 2 pontos altos. Vou fazer aqui, meninas, quando chegar aqui no leque eu volto com vocês. Fiz aqui, olha, os meus pontos altos, né? Os grupos de 2 pontos altos. Cheguei no leque, vou fazer aqui novamente com vocês, tá? Então, vamos lá. Dentro do leque, eu coloco os 2 pontos altos. Faço as 3 correntinhas. Volto pegando essas 2 laçadas da frente, olha, dos 2 pontos. Faço um picô. E repito mais 2 pontos altos. Uma correntinha apenas. E já passo aqui, ó, para o leque, tá? E vamos repetir o mesmo. Os 2 pontos. As nossas 3 correntinhas, pega aqui, ó, as 2 laçadas da frente do 2 pontos e faço aqui mais 2 pontos altos. Então, meninas, na união aqui vai ser trabalhado desta forma aqui, tá bom? Então, vocês façam de vocês aí, nesta sequência, tá bom? Por toda a volta. E já eu volto aqui com vocês para nós finalizar juntos aqui a nossa carreira. Pronto, meninas, voltei aqui para nós finalizar junto, tá? Nossa carreira, tá? Ela já tá toda terminada aqui. Então, depois de fazer o último leque, eu faço aqui uma correntinha e eu vou fechar ela bem aqui, ó. Aquelas 3 correntinhas, tá? Eu vou aqui, ó, pegar na terceira e fecho aqui com ponto baixíssimo. Depois de fazer aqui esse ponto baixíssimo, eu faço mais 1, 2 correntinhas.
Eu pego agora a tesoura, tá? Vou cortar um tamanho bem legal aí, que dá pra mim fazer o meu arremate. Vou puxar, vou apertar essas duas correntinhas, tá? E agora, só vim aqui, ó, pro lado avesso, tá? Do tecido, perdão, do trabalho. E vamos ir arrematando e escondendo aqui este fio, tá bom? E aqui já está a nossa peça finalizada. Vou arrematar o meu e já volto para mostrar para vocês como ficou. Pronto, meninas, olha, já arrematei, tá? O meu fio aqui por trás, tá? Escondendo ele por entre os pontos. E eu vou mostrar aí pra vocês, tá? A nossa peça finalizada. Olha, meninas, aqui está a nossa peça finalizada. Olha que linda que ela ficou. Ficou uma peça muito linda e ela é super fácil de fazer, né, meninas? Foi bem rapidinho, tá bom? E eu espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem gostado, não esqueça de deixar o seu joinha, comente aí, deixe seu comentário se gostou, tá bom? E compartilhe também, tá? Para mais pessoas conhecer aí o nosso trabalho e vir aí se inscrevendo e fazer parte aí da nossa família. Então, meninas, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tenha nos acompanhado. Que fiquem todos com Deus.